Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos sobre os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Renata Cardarelli, editora adjunta da publicação Argos Brasil Grãos e Fertilizantes. E no episódio de hoje, converso com João Petrini, repórter sênior da publicação Argos Brasil Grãos e Fertilizantes, sobre a demanda por fretes rodoviários e o cenário no mercado brasileiro diante da aproximação do plantio da safra 24-25 de soja. Olá, João, seja muito bem-vindo. Olá, Renata, é um prazer estar aqui. João, neste momento, como está a procura pelos fretes rodoviários de grãos e fertilizantes no Brasil? Então, Renata, com a colheita de milho ainda no início, a procura pelos fretes de grãos em Mato Grosso tem oscilado. A demanda tem variado de acordo com cada corredor de exportação, justamente pelo avanço em cada região do estado, que tem direções de escoamento mais vantajosas. Entretanto, os fretes devem aumentar nesse momento com a maior demanda esperada durante a colheita de milho. Também deve entrar nessa equação o fato de que a segunda safra de milho, além de atender o mercado internacional, também atende à demanda de usinas de etanol e de setor de proteína animal, principalmente granjeiros do sul do país. Isso eleva ainda mais a competição por caminhões para realizarem o serviço de transporte de grãos para exportação. Nos fertilizantes, de maneira geral, os valores seguem em patamares baixos. No período de entre-safra e com baixa liquidez no mercado de fertilizante, o fluxo de cargas nos principais portos do país até as regiões produtoras tem sido baixo. Com a chegada do milho até os portos, as condições de frete retorno mais favoráveis podem estimular a contratação de frete para o transporte de nutrientes. Porém, nesse momento, a demanda ainda é baixa para os fretes de fertilizantes. Interessante, João. E fazendo uma retrospectiva de 2024, do começo do ano até agora, como foi o cenário nesses 5 primeiros meses do ano? De maneira geral, os fretes estão abaixo dos níveis registrados em anos anteriores, mesmo nos momentos de colheita, quando o pico da demanda pelo serviço de transporte é atingido e os fretes alcançam seus maiores níveis. Isso é reflexo da lenta comercialização neste ciclo, devido aos preços internacionais mais baixos de milho e soja, e também à menor liquidez no mercado de fertilizantes. Esses fatores estão interconectados, uma vez que o atraso na comercialização das safras diminui as compras de insumos. Por sua vez, isso reduz a necessidade de serviços de transporte e contribui para fretes mais baixos em 2024. Quando falamos de preços, isso fica mais evidente. Por exemplo, o frete de grãos na rota Sorriso-Miritituba iniciou junho com preço médio de R$ 253 por tonelada, comparado com R$ 320 por tonelada no mesmo período de 2023. No corredor Rondonópolis-Santos, o frete de grãos está em R$ 375 por tonelada, ante R$ 410 por tonelada no ano passado. Para fretes de fertilizantes, a rota Santos-Cubatão-Rondonópolis iniciou o mês de junho em R$ 217 por tonelada, ante R$ 250 por tonelada em 2023. Já o trecho Miritituba-Sinop ficou em R$ 128 por tonelada, comparado com R$ 135 por tonelada no mesmo período do ano passado. Interessante, João. Então, tanto para grãos quanto para fertilizantes, os fretes estão e ficaram ao longo deste ano em níveis mais baixos do que no ano passado. E qual é o cenário atual das safras de soja e milho? Então, Renata, a colheita da soja 23-24 está quase finalizada, segundo o levantamento semanal da Conab. Os trabalhos nos estados monitorados avançaram para 98,8%. O ritmo está atrás do progresso de 99,5% visto na safra 22-23 um ano antes. Os estados do Maranhão, Santa Catarina e Rio Grande do Sul ainda não finalizaram a colheita. Já a segunda safra de milho 23-24 tem colheita no começo. Cerca de 3,7% da área foi colhida até 2 de junho. O ritmo está acima do progresso de 0,7% um ano atrás, no ciclo 2022-23, e as atividades ainda não começaram nos estados do Piauí, Maranhão, São Paulo e Minas Gerais. João, e falando um pouquinho sobre adubos, no início do ano as compras de fertilizantes avançaram bastante, especialmente considerando os negócios de cloreto de potássio. Mas, no geral, neste momento, as compras de fertilizantes estão em um ritmo lento para o plantio de soja. Os negócios de fosfatados estão avançando? Qual é o cenário atual? Então, Renata, as compras seguem se intensificando no mercado doméstico, mas ainda estão em ritmo lento. A procura é maior por fosfatados, como você mencionou,
justamente porque no início do ano agricultores aproveitaram uma relação de troca mais favorável para o cloreto de potássio. A importação de MAP, o principal fertilizante usado para o cultivo da soja, caiu 36% no ano entre janeiro e abril, para cerca de 1 milhão de toneladas. Agora, agricultores precisam garantir volumes de fosfatados. Com isso, no mercado doméstico, os preços de fosfatados estão em tendência de alta, o que é acentuado também pela baixa disponibilidade de fertilizantes para pronta entrega. A oferta do TSP, por exemplo, é limitada no mercado doméstico e na importação, com os principais produtores indicando disponibilidade apenas para julho e agosto. Entendi, João. Diante desse cenário, de restrição de oferta e aumento da procura por fertilizantes, você já mencionou que a tendência tem sido de alta dos preços. Você pode explicar um pouquinho mais, por favor? Claro, Renata. A alta demanda por fosfatados no Brasil, aliada à oferta restrita, pressiona os preços de MAP 1152 para cima. O preço de MAP ficou entre 555 e 575 dólares por tonelada CFR ao longo de maio, mas subiu para 570 a 580 dólares na última semana do mês, em meio a novos negócios no mercado de importação. Já na segunda quinzena de maio, o setor se reuniu em uma importante conferência, o Congresso Anual da IFA, a International Fertilizer Industry Association. Durante o evento, participantes de mercado relataram uma maior procura por MAP 1152, mas sem negócios. Depois da conferência, a atividade no mercado brasileiro de fosfatados se intensificou, após a demanda represada nos meses anteriores. A disponibilidade de fosfatado chinesa é restrita, assim como de produtos russos e marroquinos. O cenário global também favorece a firmeza dos preços, com o mercado asiático ativo e o Brasil competindo por volumes com os Estados Unidos, que tem oferta restrita. Interessante, João. E você citou a disponibilidade de fosfatado chinês, que é restrita. Muitos importadores brasileiros estavam aguardando justamente a oferta asiática para garantir volumes. Qual é o cenário atual com relação à oferta chinesa, João? Então, Renata, as aquisições de fosfatados, especialmente de alta concentração, estão abaixo do ano anterior, considerando tanto importações quanto procura por parte de agricultores no mercado doméstico. Isso também se deve à expectativa de participantes de mercado pela retomada das exportações chinesas, o que na teoria pressionaria preços para baixo. De fato, ofertas de venda de MAP chinês reduziram ligeiramente os preços de fosfatados. Porém, a janela de embarque para a chegada do fosfatado chinês está muito restrita, considerando tempo para desembaraço aduaneiro, deslocamento da China ao Brasil, tempo de espera para descarga e escoamento das cargas para as fazendas. Agricultores esperavam pela queda da relação de troca entre a soja e os fertilizantes, para assim intensificar as negociações. A relação de troca em Rondonópolis atingiu o pico de 19,54 sacas por tonelada em 15 de fevereiro deste ano, caindo para 16,73 sacas em 6 de junho. Ainda assim, a relação de troca está acima das 15,19 sacas por tonelada registrada na primeira semana de junho de 2023. E, João, você mencionou ritmo lento de compras de insumos e venda lenta das commodities agrícolas. Esse cenário gera preocupações com relação a um gargalo logístico para atender a safra de soja? Com certeza, o gargalo logístico é uma preocupação recorrente e em todos os anos ele acontece, mas neste ano é agravado pelo ritmo lento das compras de fertilizantes e da venda da produção agrícola. Além disso, neste ano temos a situação no Rio Grande do Sul, que pode agravar esse gargalo logístico, especialmente nos portos, uma vez que embarcações trazendo fertilizantes devem ser desviadas para outros portos das regiões Sul e Sudeste, aumentando as filas portuárias nesses locais. A compra de adubos para o plantio da soja está em torno de 10 pontos percentuais atrasada com relação à média usual para o período, chegando a cerca de 60% no Brasil. Claro que estados que usualmente compram mais cedo, como Mato Grosso, estão com as compras mais adiantadas. O estado de Mato Grosso garantiu perto de 85% das necessidades, mas usualmente já estaria com cerca de 90% das compras garantidas nesta época do ano. Da mesma forma, a safra 2023-24 de soja, por exemplo, está perto de 60% negociada, contra em torno de 65% um ano antes. As vendas da produção agrícola estão atrasadas justamente por causa dos baixos preços no mercado internacional. E Renata, falando especificamente de Mato Grosso, segundo o relatório do IMEA de maio, as vendas da safra da soja 23-24 de Mato Grosso
O maior estado produtor alcançaram 67,4%. Esse ritmo está 1,4 ponto percentual acima da safra 22-23 no mesmo período do ano passado, mas permanece abaixo dos 77% de média de 5 anos para o período. Já para o milho, as vendas antecipadas da safra 2023-24 de Mato Grosso totalizam 33,3% da produção esperada. O ritmo está 5,3 pontos percentuais atrás do progresso da temporada 22-23 e 29,6 pontos percentuais abaixo da média de 5 anos para o período. Interessante. João, agradeço a sua participação. Claro, nós vamos continuar acompanhando os desdobramentos e esse potencial gargalo logístico. Esse e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argos, em www.argusmedia.com/falando-d-mercado. Visite a página para seguir acompanhando os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo!